Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e nós vamos estudar aí um pouquinho mais sobre pontuação. Em outra aula nós já vimos sobre a importância da pontuação, como que ela pode modificar o sentido de uma frase ou causar dúvidas, problemas de interpretação. Vimos também o uso do ponto e da vírgula. Agora nós vamos estudar os demais pontos, quando nós devemos usá-los, certo? Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Então, olha só essa frase. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher viveria à sua procura. Dependendo da entonação que eu faço, da pausa, de onde eu vou colocar a vírgula, o sentido vai mudar completamente. Então, cada um aí, se é homem ou se é mulher, colocaria a vírgula num determinado lugar. Eu prefiro a vírgula, como eu sou mulher, num lugar. Mas eu tenho certeza que os homens prefeririam em outro, porque o sentido vai mudar. Olhem aí, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher viveria à sua procura. Então aqui quem é o homem que tem valor e a mulher que sai procurando o homem. E olha na de baixo. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, viveria à sua procura. Ou seja, quem é muito valiosa aí, valiosa no caso, é a mulher e é o homem que vai procurá-la. Então eu prefiro, com certeza, como sou uma mulher, a segunda construção, a segunda vírgula aí. Mas vocês olhem que a frase fica completamente invertida, somente de mudar a posição da vírgula. E assim, então, muitas frases, se eu não pontuar corretamente, fica completamente com sentido diferente daquilo que eu gostaria que ficasse. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, na fala e a escrita, nós já falamos sobre isso, né? Que a fala nós temos a entonação, nós temos a expressão facial, nós vamos colocar pausas onde nós quisermos. Então, isso também transmite significado. Já na escrita, não, o meu interlocutor não está ali. Eu tenho que ser o mais claro possível. E por isso é que eu vou usar os recursos da pontuação. A pontuação, então, ela vai tirar essas diferentes possibilidades de sentido. Ela vai deixar o meu texto mais claro e vai mostrar qual a intenção que o produtor, quem escreveu, tinha ao colocar aquilo. Ponto e vírgula. Então vamos começar. Olha, o ponto e vírgula na verdade, é uma mistura aí. Ele fica entre o ponto e a vírgula, né? Ponto e vírgula. Então, quando eu vou ler, ele tem uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. E quando que eu uso? Quando será que eu uso esse ponto e vírgula? Ele representa uma pausa mais forte, que é indicada pela vírgula, e menos acentuada que o ponto, tá? Isso nós já vimos. Então, usamos ponto e vírgula para quê? Olha só, em trechos longos, onde já existiam vírgulas. Então, eu quero separar dois bloquinhos do meu texto. Aqui tem vírgula, aqui também, mas eu quero mostrar que esses dois são diferentes. Então, eu vou colocar ponto e vírgula aqui no meio, certo? Justamente para separar aqueles lugares onde já tinha vírgula. Porque se eu colocar mais uma vírgula, eu não sei se eu estou continuando aquela ideia anterior. Olha o exemplo, vai ficar mais claro, ó. Temos os restauradores que cosem lombadas, reparam rasgões, fabricam capas de couro. Né? Aí ele fez uma sequência de coisas, né? O que esses restauradores fazem? Então eles cosem lombadas, reparam rasgões, fabricam capas de couro. E aí ele vai falar de outros, né, do que mais ele tem. Então, temos os impressores, responsáveis por novas edições. Então, ele vai continuar lá o temos, mas ele fez uma lista, uma sequência de coisas que os reparadores faziam. Para ele falar agora dos impressores, separar os restauradores dos impressores, ele coloca o ponto e vírgula. Então, ele separou elementos que já tinham vírgula, né, que era aí uma lista, vamos dizer assim, uma enumeração. Ele separa aí essas enumerações com ponto e vírgula de acordo com o assunto do que ele está falando. Esse aqui é um trechinho de um texto que nós já estudamos. Usamos ponto e vírgula ainda, tá? Em orações com sujeitos diferentes. Como assim, professor? Vamos ver. Ó, os ilusionistas deixavam-nos de boca aberta. Os equilibristas, porém, apenas nos entediavam. Então, quem é que deixava-nos de boca aberta? Qual que é o sujeito? Os ilusionistas, certo? E depois, o outro verbo é entediavam. Quem é que nos entediavam? Os equilibristas. Nessa construção, nesse período, eu tenho dois sujeitos diferentes. Então, para separar, né, esses dois sujeitos, aí as duas orações, que tem verbo, um verbo para cada uma,
e separar como elas têm sujeitos diferentes, eu estou falando de coisas diferentes, eu ponho ponto e vírgula. Ainda nós vamos usar o ponto e vírgula quando eu tenho uma enumeração. Quando vocês estão estudando lá, vamos supor que vocês vão escrever alguma coisa em história, geografia, ciências, português, em qualquer matéria, vocês vão colocar aquelas bolinhas, aqueles tópicos, para separar um tópico do outro, eu ponho um ponto e vírgula. Então, a minha lista de supermercado continha apenas uma dúzia de ovos, 2 caixas de sabão em pó, um pé de alface crespa e um tablete de chocolate. Então, notem que aqui eu tenho A, B, C, D, né? Pode ser com letras, pode ser com bolinhas, com tópicos, do que for. Então, toda vez que você vai fazer esse tipo de enumeração, eu ponho o ponto final na última, mas entre a A, B e a C eu vou colocando o ponto e vírgula, certo? Vamos falar agora sobre 2 pontos. 2 pontos também é bem claro, bem fácil. São 2 pontos um em cima do outro, como aqui a gente tem. Ele geralmente introduz o que se segue o enunciado. O que é isso? Como assim? Ele vai aí trazer os 2 pontos, como se estivesse deixando em suspenso, eu vou dizer alguma coisa a mais, certo? Então, aqui, mas eu vou falar alguma coisa importante depois, e aí ele põe esses 2 pontos. É mais ou menos nesse sentido. Então, muitas vezes, quando eu tenho lá os enunciados do texto, tá? Vai estar lá em cima assim. Reescreva os enunciados, 2 pontos. E aí vem A, vai ter o enunciado B. Resolva o problema, lá na matemática, por exemplo. Resolva o problema, 2 pontos. E aí vem um problema em seguida. Né? Leia o texto. Isso aqui é básico em língua portuguesa, né? Você pega lá um enunciado, leia o texto, 2 pontos. E aí coloca o texto. Então, ele está chamando a atenção que vai vir uma coisa importante depois, certo? Então, ele vai introduzir aquilo que vai aparecer depois. Também no discurso direto, quando eu tenho uma fala, quando o personagem, eu vou reproduzir exatamente o que o personagem está falando. O professor perguntou, 2 pontos. Então, eu estou anunciando, né, o que o professor vai falar. E aí, na outra linha, eu sempre coloco lá travessão, né, parágrafo. Quem já leu um texto de José Eduardo Agualusa? Então, aqui, essa frase ela foi reproduzida exatamente do jeito que o professor falou. E por isso que eu uso, então, esses 2 pontos. Geralmente, depois de verbos que a gente fala que mostram uma elocução. Então, ele disse, ele perguntou, ele afirmou, 2 pontos, e aí você vem com o discurso direto em seguida. Eu tenho mais um uso ainda dos 2 pontos. Olha, quando eu tenho uma enumeração. Então, quando eu vou fazer com uma espécie de lista, uma enumeração, vou falar de várias coisas, eu vou anunciar essa numeração com justamente os 2 pontos. Então, em Luanda, várias pessoas trabalham com livros. Então, ele está anunciando quem são essas pessoas. Ele vai explicar depois essa lista, né? Restauradores, impressores, digitalizadores, bibliotecários, informáticos, contabilistas e pesquisadores. Então, ele fez uma enumeração, uma listinha aí de várias palavras com a mesma função sintática. Por isso que elas têm vírgula. Então, quando eu vou anunciar, né, eu vou colocar em uma lista, uma sequência, uma enumeração, eu vou colocar, então, 2 pontos para anunciar essa enumeração. Ficou claro? E, por fim, nós vamos falar quando nós temos citações ou transcrições. Então, quando eu vou citar a fala de alguém, o que outra pessoa falou, né? Quando eu vou trazer uma transcrição, vou copiar um pedacinho de um texto, por exemplo, e aí eu vou usar 2 pontos. Ó. O narrador dirige-se aos leitores por meio da seguinte frase: falhei-lhes nas araras? Então, aqui eu tenho uma fala do narrador, 2 pontos, e eu vou colocar exatamente como estava lá no texto. Estou copiando um pedacinho do texto, por isso está entre aspas. E eu coloco 2 pontos antes de colocar essa citação, antes de colocar essa transcrição do texto. Agora nós vamos falar das aspas. Né? As aspas são extremamente importantes, aí tem o símbolo das aspas. Né? Elas têm basicamente 2 finalidades. Realçar as palavras, ou seja, marcar aí, né, dar um destaque maior para elas, palavras ou expressões, ou atribuir um significado especial para aquela palavra, modificar o significado daquela palavra.
Usamos aspas, então, para quê? Para marcar a citação de frases, expressões ou termos, como nós fizemos lá, quando nós copiamos, né? Nós estamos citando um pedacinho do texto. Viram no slide, há 2 slides atrás? Quando nós fizemos, né, copiamos do texto, nós colocamos entre aspas. Olha aqui uma tirinha da Mafalda. Deus ajuda quem cedo madruga. E aí, ela leu isso no livro, foi lá, colocou o despertador do pai para bem cedinho, e ela fala, de manhã, Deus vai ter o que fazer, ou seja, o pai vai madrugar, ela vai fazer o pai madrugar na marra. E quando ela pega aí, Deus ajuda quem cedo madruga, é um ditado popular e que ela leu no livro, por isso está entre aspas, certo? É uma citação de uma frase conhecida. Nós usamos ainda para marcar alguma palavra, né, do corpo do texto. Como que eu vou, por que eu vou marcar? Seja por ironia, porque eu quero dizer o contrário, o oposto, né? Seja por tratar-se de um neologismo, uma palavra nova que eu inventei, ou um estrangeirismo, uma palavra que não pertence à língua portuguesa, uma palavra em inglês, por exemplo, que nós usamos muito. Então a gente sempre coloca entre aspas quando nós vamos escrever. Então, os anjinhos já estão prontos. Por que anjinhos está entre aspas? Porque está sendo irônico. Provavelmente são crianças danadas, certo? O coffee break será às 15 horas. Esse coffee break, esse lanche aí, essa pausa para o lanche, às 15 horas é uma palavra em inglês. Então, eu vou marcar ela entre aspas. Vou marcá-la com aspas, tá? Quando é digitado, eu coloco os estrangeirismos em itálico. Então, fica aquela letra meio deitadinha. Mas quando nós estamos escrevendo à mão, a gente tem que colocar entre aspas. Combinado? Nós ainda podemos usar as aspas para marcar o diálogo. Em vez de eu colocar lá a fala com o travessão, eu posso colocar a fala continuando ali o trecho do narrador, só que entre aspas. Então é uma forma de mostrar a fala, de mostrar que aquela lá é uma fala do personagem e não do narrador. Olhem aqui o exemplo. Aquela moça é de Barretos? Perguntou Mariana. Então, em vez de começar com travessão e depois colocar uma depois de Barretos, colocar um travessão também separando o narrador, o personagem e o narrador, eu vou fazer o quê? Eu coloco a fala entre aspas. Então é um outro recurso. Quando eu tenho diálogos, eu posso colocar a fala em vez de travessão com aspas, certo? Eu separo das falas do narrador com as aspas. Viram como é fácil o uso das aspas? Então vamos para o próximo ponto. Qual é? Olha, o travessão, exatamente. Então, a próxima pontuação aí é o travessão, e ele vai fazer o quê? Ele vai indicar a fala dos interlocutores no discurso direto. A gente já falou, né, isso em outros trechos, que quando apareceram 2 pontos, quando apareceram as aspas, e também agora o travessão, ele vai falar justamente desse discurso direto. Então, olha, as formigas lhes disseram: por que no verão não reservastes também o teu alimento? Então, cada vez que vai ter a fala de um personagem, eu coloco essa fala do personagem, ou com as aspas que nós acabamos de ver, ou com o travessão. Então, o travessão aí é uma forma de marcar a fala, certo? Eu vou introduzir o discurso direto, quando eu copio exatamente o que o personagem falou. E em certos contextos, os travessões podem substituir as vírgulas. Todos nós, os filhos do céu, ainda vai fazer um comentário sobre isso. Nascidos e criados em aldeias suspensas. Eu vou continuar lá no comecinho da frase. Somos por adestramento e por paixão grandes acrobatas. E esse travessão, o que ele está fazendo aí? Quando eu uso travessão no lugar da vírgula, já que eu inseri um comentário, inseri alguma coisa, eu posso colocar entre travessões. Quando eu tenho aposto, por exemplo, eu posso colocar entre travessões, eu estou chamando ainda mais atenção para aquele elemento que eu coloquei ali no meio, tá? Então, ele tem o mesmo uso da vírgula, só que eu ganho aí uma ênfase ainda maior. É justamente isso, olha, ele enfatiza frases ou expressões. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, quando ele coloca aqui uma linha que seja, ele está dando um destaque muito grande, tá? Porque a minha frase original era impossível escrever o poema de verdadeira poesia. Era essa frase. Quando ele coloca uma linha que seja, ele faz uma pausa aí para adicionar um comentário e aí vai vir com os travessões e vai ganhar um grande destaque. As reticências são aqueles 3 pontinhos,
certo? Então são esses. Prazer, para quem fala, nossa, reticências, o que é isso? Não conheço. 3 pontinhos, aqueles 3 pontinhos. E quando que eu uso as reticências? Elas são geralmente usadas no meio ou no final do enunciado. Elas podem aparecer aí de forma que encerra o período, ou seja, depois vem com letra maiúscula ou não, no meio do enunciado, depois continua a letra minúscula, certo? E nós usamos para criar um efeito de suspense. Tá, ó. E agora leremos mais um capítulo de Luna Clara e Apolo 11. Então, o carro derrapou na pista, mas não capotou, felizmente. Então, quando eu faço essa pausa e eu coloco as reticências, eu gero um suspense no que eu vou dizer depois, certo? E note que eu continuei a frase, por isso tem letra minúscula depois. Usamos ainda as reticências como sinônimo de etc. Né? Quando falar e mais, quando eu tenho mais alguma coisa, que eu estou resumindo, que tem mais coisas para serem ditas, certo? Então, em Luanda, várias pessoas trabalham com livros, restauradores, impressores, digitalizadores, bibliotecários, e eu coloco essas reticências. E posso também usar como sinal de suspensão do período, indicando aí, por exemplo, uma hesitação. Professor, não quero ler minha resposta porque, bom, acho que está incorreta. Eu estou pensando, estou hesitando, eu não quero dizer aquilo. Ou como sinal de reflexão. Não leiam, não tenham receio de ler respostas incorretas. Na aula vocês tiram as dúvidas, fazem perguntas. Então ele está, aqui no caso de uma fala de professor, ele está refletindo sobre isso. Usamos as reticências ainda como um sinal de solicitação para que o leitor conclua o que não foi dito no texto. Como assim, então? Ó, eu bem que gostaria de não ter dúvidas, mas eu tenho, né? Então, esse eu tenho não aparece, mas o leitor aí, ou o meu interlocutor, vai captar e vai dizer o que é que está faltando. Vamos retomar, então, o que nós vimos hoje, que a pontuação é um excelente recurso para nos expressarmos melhor e compreender corretamente um texto. Né? Ela pode mudar completamente o sentido de enunciado. Por isso que eu tenho que ter cuidado, muito cuidado com a pontuação. Nós estudamos, então, os usos nessa aula do ponto e vírgula, dos dois pontos, das aspas, do travessão e das reticências. Espero que vocês tenham compreendido e que realmente coloquem em prática todas essas regras, esses usos e escrevam cada vez melhor, interpretando também cada vez melhor os textos. Um beijo! E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.